Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte por amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte por amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para vencer junto à chama do amor que existe em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte por amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte por amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor nos abriu um horizonte feliz, pois nosso peregrinar pela face do mundo terá seu final lá na casa do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte por amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte por amor, aleluia. Um bom domingo para todos, de forma especial a quem nos acompanha pelas redes sociais, em casa, com tanto sacrifício, diante de tudo isso que tem nos acontecido. Mas Jesus caminha conosco, como hoje nos mostra no Evangelho. Abramos os nossos olhos para poder enxergar o Senhor. Hoje nessa Santa Missa, pedimos a Deus pela saúde de Hélio Rubens Cruz Ferreira, também pelo aniversário de vida de Gleiciane Sá de Oliveira e tantas outras intenções, inclusive as pessoas que estão em casa nos acompanhando. Presente a Jesus sua intenção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E neste domingo, o dia do Senhor, dia em que Jesus vence a morte com a sua ressurreição, também nós somos chamados a essa vida nova, deixar o pecado para trás e assumir com Cristo a ressurreição. Rezemos pedindo a Jesus perdão pelos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. E com alegria cantemos o hino de louvor. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, vos louvamos, bendizemos, adoramos. Nós vos glorificamos e nós vos damos graças por vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nossa sua paz. Glória,
Jesus Cristo, Senhor Deus, Filho único do Pai, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, vós que estais à direita do Pai. Tende piedade, vós que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, acolhei as nossas súplicas, vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Só vós sois o Santo, o Senhor, o Altíssimo, só vós, Jesus Cristo, e um Espírito e o Pai, em sua glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança, porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente a corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherás de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai. E o derramou, como estás vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limite. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limite. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limite. Eu bendigo o Senhor, que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria. E até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte. Nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limite. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus, durante o tempo de vossa migração nesse mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito, antes da criação do mundo.
ele foi destinado para isso. E neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançaste a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Quando estamos unidos, estás entre nós e nos falará da tua vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante.
Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós já estamos no terceiro domingo de Páscoa, mas a liturgia, e de forma especial hoje o Evangelho de São Lucas, chama a nossa atenção nessa experiência, nesse encontro com Cristo. Bonito que Lucas conhece a Jesus como nós. Lucas não viu Jesus face a face, não era discípulo. Lucas depois é discípulo de São Paulo. Lucas conhece a Cristo pelo que os apóstolos falavam. Isso é bonito porque Lucas nos leva hoje com esse evangelho a uma experiência profunda, uma experiência bonita. E Lucas escreve o seu evangelho já nas décadas de 80, 90 depois de Cristo. Isso é importante para a gente entender melhor, entender bem. Escreve já a terceira geração. Naquele tempo se morria rápido, não se demorava como hoje, que se vive 80, 90 anos. Naquele tempo era pouco. E Lucas, que escreve o seu evangelho para suas comunidades, começa a sentir que muitos dos cristãos que também não viram a Jesus começam a deixar a comunidade, a ir embora. Isso é importante e é bonito. Se afastam. Jesus vem, escutamos tudo o que ele disse, mas a gente não vê mudar muita coisa. E muitos deles se desesperam e vão por conta própria cuidar de suas próprias vidas. E Lucas escreve o seu evangelho, ele está na comunidade, na cidade de Filipe, dos filipenses, na Ásia Menor, uma cidade, e ele mora ali muitos anos, dirigindo a comunidade. Era uma cidade rica, tinha as minas de ouro nas montanhas atrás, campos férteis, uma cidade rica, grega, também com muita devassidão. E Lucas sente que o seu povo ali começa a deixar a comunidade, desejando ver Jesus e não o ver. Lucas escreve o seu evangelho e nesse texto tão bonito que só Lucas nos traz, esse caminho de Emaús, Lucas conta, imagino eu, a sua própria experiência com Jesus, porque Lucas não conheceu pessoalmente, não era dos discípulos, é já da segunda geração. Nem Paulo mesmo, Paulo não era no tempo de Jesus, Paulo conhece a Jesus depois, quando cai do cavalo, nos conta os Atos dos Apóstolos, e Lucas é discípulo de Paulo. Então procura chamar os cristãos a compreender melhor quem é Jesus. E começa, naquele mesmo dia, o primeiro da semana, ou seja, o dia da ressurreição, esses discípulos vão até Jerusalém para o dia de Páscoa, e lá encontram esta cena. Aqueles a quem eles pensavam ser o Messias, é morto na cruz. O Messias não podia morrer.
Segundo os judeus, deveria viver 1000 anos. E aqueles que morriam na cruz eram amaldiçoados. Não pode alguém que Deus ama morrer na cruz. E eles se desesperam. E Lucas chama essa atenção. Ali no dia da ressurreição, eles vão embora, abandonam a comunidade, os apóstolos, a comunidade dos discípulos de Jesus. E Lucas diz: iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Por que Lucas faz isso? Porque Lucas nos chama de forma bem clara a esta catequese. Lucas não está aqui nos dando uma notícia de jornal. Não, está fazendo conosco e com a sua comunidade uma catequese. O povoado de Emaús de fato existia, mas a 30 quilômetros de Jerusalém. E lá aconteceu uma das grandes batalhas dos Macabeus, que no capítulo 4 do livro dos Macabeus nos traz, onde os Macabeus vencem e proclamam a grandeza de Deus, Deus que age, que se faz presente. 30 quilômetros, não podiam ser maratonistas, e ainda voltar. Lucas diz 10 quilômetros, vem conosco. E Lucas ainda diz: conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, bonito isso, no português, na tradução, se procura explicar o que um verbo só em grego diz. Discutiam, eles usam o verbo, em grego Lucas usa, o verbo que significa atirar dardos um no outro. Eles vinham literalmente brigando, acusando. Bonito que chama a atenção Lucas. Diante do desespero de Jesus que morre na cruz, eles abandonam a comunidade e saem disparando para todos os lados, saem reclamando, procurando de quem é a culpa. Quantas vezes isso acontece também com a gente, hein? Até mesmo dentro, procuramos acusar, ou estamos com raiva de alguma situação, colocamos a culpa nos outros. Lucas vai chamando a atenção. E o próprio Jesus se aproxima e começa a caminhar com eles. Bonito isso. Bonito isso. Jesus caminha com eles. São eles que, com os olhos fechados, não enxergam a Jesus. Mas Jesus está com eles. Eles que não enxergam, não veem que é Jesus. Portanto, Lucas vai chamando a atenção. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles então, diz o texto, pararam com o rosto triste, porque de fato estavam tristes, desesperados. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse. Lucas aqui vai levando a gente em catequese. Eram dois. Lucas cita o nome de um, Cleofas. Será que esqueceu o nome do outro? Não. Senão não teria dito do primeiro. Lucas faz de propósito. Quem é este segundo? Que ele não dá nome. A tradição antiga, logo no início, tem muitos textos dizendo que esse Cleofas é um irmão de São José, mas não fala do segundo. Quem é este segundo? Poderíamos dizer que é a própria experiência que faz Lucas com Cristo, mas poderíamos dizer também que Lucas deixa este segundo sem nome, porque quer que a gente se coloque aqui dentro do Evangelho. Cleofas então lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Dá-te uma resposta dura. E Jesus pergunta: que foi? Bonito isso. Jesus, como pedagogo, vai fazendo com que a gente compreenda, experimente,
faz com que a gente coloque para fora. Por isso que é tão bom na oração você falar, você dizer, louvar, até porque a gente sabe, Deus escuta e sabe o que nós queremos antes mesmo que a gente pense. Por que então é importante falar? Porque aí nós compreendemos o que nós estamos passando. O que foi? E os discípulos responderam. Bonito que Lucas chama a atenção, que a resposta ao que eles dizem aqui a Jesus é como que o credo da comunidade cristã, o que de fato aconteceu, mas eles param na crucificação de Jesus. O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Eles param aqui. Não ainda tinham feito experiência da ressurreição. Isso muitas vezes corremos também o risco de dar mais atenção à morte de Cristo que à sua vida. Corremos muito esse risco de parar na morte, na crucificação. Jesus não é um grande homem, um grande filósofo, uma grande personalidade que morreu e tudo passou. Jesus está vivo e age, caminha conosco, chama a atenção Lucas. E eles continuam. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Primeiro erro. Esperam um Messias como os judeus esperavam, libertar Israel. Esperam um Messias da guerra, do poder, do exército. Mas Jesus sempre mostrou quem era e eles não enxergavam. Primeiro erro deles. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Se faz 3 dias, 3 dias era o tempo civil prescrito na lei para declarar com certeza que uma pessoa está morta. Já faz 3 dias, acabou. Esse Jesus que achávamos não é o Messias. O texto de Lucas continua. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Segundo erro deles, algo está acontecendo, mas eles não param para de fato avaliar, confirmar. Pelo contrário, deixam a comunidade e vão embora. Algo está acontecendo, as mulheres estão dizendo, alguns estão fazendo uma determinada experiência, mas nós não queremos saber. Continua ainda São Lucas. Alguns dos nossos foram até o túmulo, homens agora, porque as mulheres, por lei, não podiam ser testemunhas, por lei, não eram acreditadas. Agora alguns homens foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Vão embora, não esperam confirmação, vão embora. E aí Jesus, ou melhor, este que caminha com eles, toma a palavra. E aqui Lucas começa a nos levar a esta experiência com Cristo. A nós hoje também. Lucas diz: quem encontrar a Jesus, esteja atento. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Jesus como que lhes chama a atenção, lhes puxa as orelhas, e como precisa também puxar a nossa. Como sois sem inteligência, lentos.
Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Jesus aqui ele mesmo chama a glória. Será que tudo isso não fazia parte do plano de Deus? E Lucas continua. E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Lucas aqui claramente chama a atenção para a Eucaristia, para a missa, isso é importante, e até descreve, começando por Moisés, passa pelos profetas e lhes explica as Escrituras que falavam dele. Literalmente a liturgia da palavra. Nós, no tempo de Páscoa, primeira leitura sempre fazemos dos Atos dos Apóstolos, mas só no tempo de Páscoa. Em todo o ano litúrgico, a primeira leitura sempre é do Antigo Testamento e a segunda do Novo Testamento. Próprio daqui, Lucas escreve para a sua comunidade que vive a Eucaristia. E bonito que ele nos dá até um outro ponto. A comunidade de Lucas celebrava a Eucaristia no final do dia, antes que a noite chegasse. Lucas diz nesse texto também para a gente. E Jesus começa a explicar as Escrituras. Bonito também essa palavra explicar, em grego, hermenêutica. Chama a atenção Jesus para a explicação. Lucas chama a atenção para a explicação. Bonito que aqui é importante essa palavra. Porque pela Escritura, alguém interpreta como quer. Lucas chama a atenção aqui para essa homilia da comunidade cristã, dos irmãos mais velhos que explicam, e como é importante, recebendo de Jesus a explicação, a hermenêutica, a interpretação, nos deixar conduzir pelo Espírito de Deus, para poder entender as Sagradas Escrituras. O diabo nas tentações de Jesus no deserto também fala da palavra de Deus, mas com que espírito? Chama a atenção Lucas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Ir ao povoado, nas Sagradas Escrituras, nos Evangelhos, é ir àquilo que é antigo, voltar ao que é antigo, a tradição de Israel, o apego. Eles, porém, insistiram com Jesus: fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando, a hora da Eucaristia. Jesus entrou para ficar com eles. Quando sentou à mesa com eles, e Lucas descreve as ações da última ceia, da Eucaristia, tomou o pão, abençoou, partiu e distribuía. Aqui, na Eucaristia, o que é que Lucas está chamando nossa atenção? Jesus se faz presente, é a forma de experimentarmos Jesus ressuscitado. Bonito isso, quando na comunidade nos reunimos e celebramos a Eucaristia, escutando a palavra de Deus e recebendo a Eucaristia. Bonito isso, importante. Faço até uma brincadeira com vocês que nos acompanham. Pense um pouquinho. Por que nós seguimos a Cristo ainda hoje, 2000 anos? Se não porque nós, como Lucas, fizemos uma experiência com Cristo. Se não, está na hora. Por que que eu hoje aqui sou padre? Não foi por causa do povo de Deus. Não é por dinheiro. Por que que eu e você hoje está aqui parado escutando a palavra de Deus? Porque já conhecemos a Cristo. E como precisamos a cada dia
fazer essa experiência novamente, deixar que Jesus nos fale, se revele, esteja conosco, abra os nossos olhos para vê-lo. Lucas continua: nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. O original em grego não diz desapareceu, porque desaparecer é ir embora. O texto original do Evangelho de Lucas em grego diz: ficou invisível, mas Jesus permanece com eles. Bonito toda essa pedagogia, toda essa catequese que Lucas faz conosco. Eles então disseram um ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Quantas vezes isso acontece conosco? Jesus que mexe, a palavra de Deus que mexe conosco, que nos dá alegria, que faz arder o coração. Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Quando experimentam Cristo, nada mais interessa, nem o medo, nem a noite, nem o desespero, tudo se acaba. Volta como em pleno dia diante da coragem e da alegria, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. Nos a nossa oração. Pelos que se dedicam ao bem público, pelos que servem os mais pobres e infelizes, e pelos que acolhem toda a gente, sem exceção, rezemos. Rei da glória, ouvi-nos a nossa oração. Pelos fiéis que nas provações permanecem serenos, pelos que desanimam, como os discípulos de Emaús, e pelos que celebram cada domingo a Eucaristia, rezemos. Rei da glória, ouvi-nos a nossa oração. Por todos nós aqui reunidos em assembleia, pelos doentes da nossa paróquia e por aqueles que já partiram desse mundo, rezemos. Rei da glória, ouvi-nos a nossa oração. Senhor Jesus ressuscitado, que nos resgatastes da vã maneira de viver, não com ouro ou prata, mas com o vosso próprio sangue, aquecei-nos o coração com a vossa palavra e convidai-nos a comer à vossa mesa. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Com o nosso canto, vamos fazer o nosso ofertório. Bendito seja, ó Rei da glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. A ti trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vidas se encontram no altar de Deus, em ti se doa dons que se imola. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que essa nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer o sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graça sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos,
para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai Santo, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Fátima, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, com Francisco e Jacinta, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. E juntos, como irmãos, discípulos de Cristo, neste caminho à glória eterna, rezemos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis, Jesus, para os nossos pecados, que são tantos, Senhor, mas olhai para a fé da vossa família, que hoje está aqui diante de Ti. Dai-nos, Jesus, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A Amém. paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
do mundo. Tende piedade, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Em Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Andavam pensando tão triste, de Jerusalém a Emaús, os dois seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz. Quando assim vão conversando, Jesus se chegou devagar. O que vocês estão palestrando é o Senhor, não puderam enxergar. Fica conosco, Senhor, é noite, o dia já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é claro e o dia já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Não sabes então, forasteiro, aquilo que aconteceu? Foi preso Jesus Nazareno, Redentor que esperou Israel. Os chefes a morte entramaram dos santos profetas de Deus. O justo foi crucificado, a esperança do povo morreu. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. 3 dias enfim se passaram, foi tudo uma doce ilusão. Um susto as mulheres pregaram, não encontraram seu corpo, mas não. Disseram que ele está vivo, que disso souberam em vão. Estava o sepulcro vazio, mas o mestre ninguém sabe não. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor,
somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Andaram pensando tão triste, de Jerusalém a Emaús, os dois seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz. Enquanto assim vão conversando, Jesus se chegou devagar. De que vocês estão palestrando? É o Senhor, não puderam enxergar. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Santíssima, desça sobre todos vós, vós que nos acompanham de casa, a bênção e a proteção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos juntos cantar a consagração a Nossa Senhora. Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Celebrai a Cristo, celebrai, celebrai, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai, celebrai, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, Ele vive para sempre.
ressuscitou.